Planejamento de produção, materiais e demanda tem algo em comum. Executar um trabalho de qualidade exige que você tenha uma base de dados organizada. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Marcel Alonso. Diariamente eu falo aqui sobre planejamento de produção, materiais e demanda. Diariamente tem vídeo, diariamente tem material escrito. Enfim, encontre a melhor forma para acompanhar o conteúdo e se desenvolver aí profissionalmente. E o tema de hoje, tá? Ele parece simples. E por parecer simples, ele é rico demais. É aí que tem que tá a riqueza de uma solução quando ela é simples. Muitas empresas, tá, elas planejam sem ter uma base de dados organizada, sem saber como tratar as informações, tá? E você deve estar com muita dúvida sobre a simplicidade desse tipo de solução, tá? Mas o que é uma base de dados organizada? É tão simples quanto um arquivo com linha e coluna onde você tem todas as informações para você poder construir uma análise e tomar a melhor decisão. Isso vale para, de novo, planejamento de demanda, planejamento de materiais, planejamento de produção, e dentro dessas três áreas valem todas as sub-áreas ali. Dentro de planejamento de produção vale para capacidade de curto prazo, médio prazo, longo prazo, otimização de lotes, enfim, a solução vale para praticamente tudo. Eu ouso dizer que vale para tudo, e ela é muito simples. E eu vivia pensando, nossa, como algo tão simples pode resolver tantos problemas? Não pode ser assim. E eu ficava duvidando do meu pensamento, até que um dia eu fui exposto, isso foi super recente, tá? Eu fui exposto a um livro da principal consultoria do mundo, eu realmente desconhecia a forma de trabalho deles, e o impressionante é a simplicidade da aplicação dessa base de dados, tá? Tudo que dá para fazer com esse tipo de base de dados, eu vou trazer aqui três pontos importantíssimos que você consegue fazer com uma base de dados e vou trazer alguns exemplos aqui para você entender o que eu estou falando, tá? É muito simples, eu achava que era simples, só que com o endosso da principal consultoria do mundo, acho que o simples resolve muitos problemas e você precisa pensar nisso de verdade. Primeiro princípio, tá? Ele vai ser simples demais, tá? Como tudo que eu tô falando aqui, 80-20, princípio de Pareto. Essa regra é simples demais. 80% do resultado vem de 20% do esforço. 80% do nível de serviço ruim, com certeza vem de 20% dos produtos, ou vem de 20% das máquinas que estão com algum problema. Você precisa construir uma base de dados para poder identificar isso e atacar exatamente aqueles itens que estão gerando problema, ou aquelas máquinas que estão gerando problema, ou aqueles dias ou aqueles horários que estão gerando mais quebra de máquina, enfim. A regra de 80-20 vale para muita coisa, você só vai conseguir visualizar isso se você tiver uma base de dados organizada. Linha e coluna com todas as informações. Acompanhe os conteúdos que eu falo muito sobre isso. Parece até chato falando sobre isso constantemente. Segundo princípio, tá? Vai ficar estranho em português porque é um termo em inglês, é não ferva o oceano. Você já tem dado demais, tá? Em muitos casos, você tem muita informação disponível. Vamos pegar um exemplo aqui de planejamento de demandas. Tem um monte de informação, ou no planejamento de materiais. Você não precisa de tanto dado para poder tomar a decisão. Ignore a maior parte desses dados, tá? Trabalhe só com os 20% ali que realmente vão gerar valor. Saber usar os dados certos faz muita diferença, tá? Você vai ter muita informação na mão, muito dado na mão para poder tomar decisão, você precisa saber quais você vai escolher, tá? Então pense nisso, tá? Não fique colocando dado demais para você poder complementar a sua decisão. O que você já tem é mais do que suficiente. Terceiro fator, tá? Encontre os fatores chave. Eu tô com uma cola aqui porque eu preparo o material para você e assim fica mais completo, mais profundo. Eu consigo seguir uma linha de raciocínio aqui e trazer um material de qualidade real para você. Então, terceiro ponto que eu estava falando, tá? Encontre os fatores chave. Muita coisa, vou pegar o exemplo do nível de serviço, tá? Muita coisa prejudica o nível de serviço ou atrapalha o estoque. Foque no que realmente resolve o problema, tá? Os fatores-chave. Não adianta você achar que tem 10 coisas que impactam o nível de serviço.
Pode ser que tenha 10 coisas, mas com certeza destas 10, você tem uma ou duas que resolvem 80% do problema que você tem no nível de serviço. Resolve uma coisa, só uma. Depois você vai para a segunda, foca em uma, fala sobre essa coisa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, aprofunda a análise disso todo dia. É assim que você consegue resolver os problemas. Não adianta focar em 10 coisas, porque você não vai conseguir resolver as 10 coisas ao mesmo tempo, por mais que você seja uma pessoa super profissional e inteligente. Não dá para resolver as 10 coisas ao mesmo tempo. Então, foque em uma, escolha aquele fator-chave que resolve o seu problema. E por que a base de dados é importante, tá? Quando você tem uma base com linha e coluna, você consegue brincar com esses dados e encontrar soluções, testar, fazer projeções, simular. E eu vou além, tá? Não era a ideia desse vídeo, mas quando você tem uma base de dados, você consegue construir simuladores, painéis gerais, painéis individuais para você simular o que pode acontecer com um determinado item. Enfim, é riquíssimo o trabalho que você tira de uma base de dados simples, tá? De verdade, pensa nisso, aplica esses 3 pontos. A regra do 80-20 é muito básico, mas é importantíssimo. Ela é tão básica quanto a classificação ABC, mas é importantíssimo que você faça isso da forma correta. E para você fazer isso, você precisa de uma base de dados organizada. Você já tem dado demais, então não ferva o oceano. Você já tem dados demais, você não precisa de mais dados para tomar decisão. Encontre os fatores-chave. Estes foram os 3 pontos de hoje. Um abraço, acompanhe os conteúdos e um ótimo dia ou uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Um abraço, tchau, tchau.